Olá, gente. Nossa aula de hoje vai falar sobre entrevista. Bom, a entrevista é um dos gêneros textuais que tem como função informar. E ela faz isso por meio da comunicação, ou seja, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros meios. Existem diversos tipos de entrevista, que vai depender da intenção pretendida. Ela pode ser jornalística, pode ser de emprego, psicológica, social, entre outras. E elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, como, por exemplo, da notícia e da reportagem. Então, a entrevista ela pode vir dentro de outro texto jornalístico, que é notícia e reportagem, certo? Bom, trata-se de um texto marcado pela oralidade, ou seja, o uso oral, ou seja, da fala, que é produzido pela interação de duas pessoas, que vai ser o entrevistador, que é o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, ou entrevistados, que vai responder as perguntas. A entrevista, ela possui uma função social muito importante. Por quê? Porque ela é essencial para a difusão de conhecimento, formação de opinião e até mesmo posicionamento crítico da sociedade, uma vez que ela propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e entrevistador são transcritas de maneira fidedigna, ou seja, são transcritas exatamente da forma em que foram faladas. E pode até mesmo, quando ela é transcrita, haver as marcas de oralidade. E essas marcas de oralidade, elas vêm geralmente entre parênteses. Por exemplo, se lá no meio da entrevista, digamos que a pessoa que está sendo entrevistada, ela dá risada, aí na hora que a pessoa ela vai redigir lá a entrevista, ela bota risos entre parênteses, para mostrar qual foi a atitude da pessoa naquele momento. No entanto, é notório um tipo de formalismo na entrevista. Por quê? Porque isso é exposto pela linguagem utilizada entre ambos. Porque na entrevista, vocês já viram que o que é linguagem formal e informal. E na entrevista é a união deles dois. Vai existir momentos em que a linguagem vai estar mais informal, mas também faz-se necessário em outros momentos a linguagem ser mais formal. Lembrando sempre que o discurso ele tem que ser coerente. Então a fala de ambos os lados e ambas as partes ela tem que ser coerente com o tema que está sendo se tratado ali na entrevista. Bom, características da entrevista. Ela tem 5 características extremamente importantes. A primeira, ela é um texto informativo ou opinativo. Então, normalmente, a entrevista ela tem a intenção de informar o público a respeito de um determinado tema. Ou até mesmo de opinião. Digamos que tem um tema que está sendo muito divulgado no mundo. Hoje nós temos nossa pandemia, né? E aí você vai entrevistar algum famoso, alguém, um médico, ou uma pessoa pública, até mesmo um político, a respeito da opinião dele a respeito disso. Então, nesse caso aí, vai ser um texto opinativo, certo? A segunda característica é a presença, óbvio, do entrevistador e do entrevistado. Para acontecer uma entrevista, a gente tem que ter ambas as partes. Outra característica é que normalmente é de linguagem dialógica e oral. Quando eu digo normalmente, na verdade, é todas as vezes. Porque mesmo quando vocês têm uma entrevista escrita, antes dela estar ali escrita no papel, primeiro teve uma entrevista que foi usando diálogo oral, com a fala. Uma outra característica é que a marca do discurso é o discurso direto. A gente já viu que discurso direto é quando a fala ela vem transcrita exatamente da forma como foi dita pela pessoa, Então, isso é bem presente na entrevista. E, como eu já falei para vocês, ele mescla a linguagem formal com informal. Depende da situação, depende da ocasião e depende do momento em que está se falando e do que está se falando. Estrutura da entrevista. Nós vamos ver alguns tópicos a respeito da estrutura da entrevista. O primeiro é a escolha do tema. Então, a entrevista ela pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um trabalho ou até mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Então, para isso, seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o nome de um livro, você deve deixar claro o que deverá comparecer na entrevista.
Então, o tema, ele tem que sintetizar isso. A entrevista vai se tratar de quê? É isso que vocês vão ter que levar em consideração quando for lá escolher o tema. Aí depois vem a elaboração do roteiro. Depois que você escolhe o tema e quem vai ser entrevistado, é importante você elaborar um roteiro. E esse roteiro tem que estar em mãos na hora da entrevista. Por quê? Porque é necessário que você pesquise, analise e estude sobre o tema antes da entrevista. Porque pode surgir outras perguntas durante o processo a partir da resposta do entrevistador. Então, a pessoa que está lá fazendo as perguntas, ela tem que estar por dentro do assunto. Então, para isso, é necessário uma pesquisa antes. E o roteiro, ele deve ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de perguntas e com cuidado para que não fique muito longo. No entanto, tem que ter também outras perguntas em mente se for necessário. Então, digamos que a pessoa está lá entrevistando. Aí, a depender da resposta de lá do entrevistado, pode ser que possa surgir outras perguntas. Então, isso aí também deve estar no roteiro, tem que estar presente no roteiro as possíveis perguntas que possam ser lançadas no momento da entrevista. Se necessário, coloque um título na entrevista. Esse título ele deve nortear melhor o objetivo proposto, né, e seduzir o leitor à sua leitura. Então, quando o leitor ele vê uma entrevista lá, o que seduz ele, o que leva ele a querer ler aquele texto é justamente o título, né? Eu coloquei o exemplo de um título aí, para vocês verem mais ou menos como é que é colocado. E, se necessário, também é importante fazer uma introdução, que tem que ser curta, que informe ao leitor o que vai ser discutido. Então, você vai falar sobre a pandemia, por exemplo, do coronavírus. Então, você vai botar lá um textinho antes, fazendo uma introdução sobre o que é que você vai falar, informando ao leitor, a quem vai ler a sua entrevista, do que vai se tratar. Ou também, a depender da situação, se você for entrevistar uma pessoa a respeito da vida dela, sobre a experiência profissional, você pode colocar antes da entrevista o perfil dela, o nome, idade, e outras coisas que venham a ser do perfil pessoal dela, certo? Aí depois vamos à revisão. A revisão é a parte final, porém ela é muito importante. Afinal, não adianta você ter ideias e apresentá-las de maneira informal. O texto ele tem que ter coerência e coesão. E é na revisão que vocês vão fazer isso. Se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar para um público leitor, você deve utilizar uma câmera, um gravador e depois realizar o trabalho de transcrição. Porque isso é extremamente importante. Porque eu já falei para vocês que na entrevista, se você for escrever ela tem que estar totalmente fidedigna ao que foi falado. Então, para que não corra o risco de vocês esquecerem algo do que foi dito, ou até mesmo colocarem algo que não foi dito, é interessante vocês gravarem, certo, a entrevista, para depois redigir ela no papel. Aí eu trouxe uma atividade para vocês, onde vocês vão fazer uma entrevista. Aí eu trouxe um planejamento, esse esquemazinho, ele vai mostrar mais ou menos o que é que vocês devem fazer. A primeira coisa que eu já estou dando para vocês aí é o assunto. O assunto da entrevista de vocês vai ser leituras em tempos de internet. Então, é esse o tema da entrevista de vocês. E qual a intenção dessa entrevista? É entrevistar pessoas de diferentes faixas etárias para falar sobre experiências, hábitos e preferências de leitura e influência da internet. Então, essa é a intenção. Então, eu vou explicar mais à frente, mas vocês vão escolher pessoas de faixa etárias de idades diferentes, certo? Porque cada idade tem uma opinião a respeito desse tema. Então, para não ficar uma opinião só em todas as entrevistas, é bom que vocês escolham faixa etárias diferentes, profissões diferentes, para terem opiniões diferentes, para até mesmo depois fazer uma comparação, se quiser. Qual a linguagem que vocês vão usar nesse trabalho? A linguagem mais formal ou mais informal. Como eu falei para vocês, é permitido usar ambas linguagens na entrevista. Isso vai depender do perfil de quem você está entrevistando. Quem é o leitor? O leitor vai ser a gente, né? Os seus colegas de sala de aula e eu, a professora. Vocês vão ler isso em sala de aula. E a circulação depois a gente vai decidir. Mas eu coloquei aí uma sugestão. Primeiro, lógico, vai ser a sala de aula. E depois, se a gente quiser divulgar também, se a gente vai entrar em um acordo depois, certo? A gente pode divulgar para outras pessoas do colégio a entrevista de vocês. Bom, esse trabalho é individual. E aí eu vou explicar agora mais detalhadamente passo a passo. Primeiro, vocês vão se preparar para entrevistar 3 pessoas de uma mesma faixa etária sobre o tema proposto. Eu já disse lá qual é o tema, né? A sugestão é
É lógica, é uma sugestão que vocês entrevistem 3 pessoas maiores de 18, 3 adultos e 3 pessoas idosas. Como eu já falei, é interessante que vocês entrevistem pessoas de faixa etárias diferentes, ou seja, de idades diferentes, para que as opiniões também sejam diversas, para poder ficar um trabalho mais rico, certo? Vocês devem fazer contato com as pessoas que vocês escolherem, informar elas sobre o tema da entrevista, perguntar se elas permitem que você grave a entrevista, levantar informações sobre o entrevistado, porque lembra que eu falei para vocês que na entrevista vocês podem botar lá no início o perfil da pessoa, então vocês vão colocar o perfil, nome, idade, sexo e profissão. Isso aí basta para vocês fazerem o perfil do entrevistado de vocês. Aí depois que vocês perguntarem à pessoa se elas querem se participar, se podem ajudar você nesse trabalho, vocês vão marcar uma data para fazer essa entrevista, certo? O roteiro. Antes de você entrevistar, é óbvio, eu já expliquei para vocês lá, que é necessário um roteiro. Então, vocês vão preparar por escrito as perguntas sobre o assunto que eu dei lá para o tema de vocês. Então, vocês vão ver quais são as perguntas que são pertinentes, que estão relacionadas ao tema. Aí eu trouxe até algumas sugestões aí para vocês. Vocês podem utilizar essas sugestões, mas claro, vocês também têm que colocar algumas perguntas criadas por vocês. As sugestões o que leva um entrevistado a ler? Quais são suas preferências de gênero? Quais são seus livros lidos? Influência da internet nos hábitos de leitura? Autores preferidos? Tipos de leitura no dia a dia? Um livro que considere inesquecível? Entre outras coisas. Aí é só sugestão. Se quiser usar essas sugestões, pode. Mas também se não quiser usar outras perguntas, não tem problema. Certo? Então, para fazer a entrevista, é importante também que vocês pensem em quem vocês vão entrevistar. Na linguagem que vocês vão usar. Vocês vão usar uma linguagem mais espontânea, uma linguagem mais informal, uma linguagem mais cuidadosa. Então, vocês devem decidir a partir da pessoa que vocês vão entrevistar. Depois disso, vocês vão para a entrevista, né? Vocês vão preparar o material para gravar a entrevista, certo? Se a pessoa não quiser que grave o rosto dela, não tem problema, vocês podem gravar só a voz, né? O gravador. E determine quem vai ser o responsável por transcrever essas perguntas e respostas. Como trabalho individual, vai ser você mesmo que vai fazer isso, certo? E lembre-se de anotar entre parênteses as ações e reações do entrevistado. Por exemplo, se na hora que a pessoa respondeu alguma coisa, ela deu risada, ou ela fez alguma outra coisa, lembra que eu falei lá que essas reações elas devem ser colocadas entre parênteses? Então, prestem atenção nisso também para vocês depois colocar essas observações. E lembre de quando vocês forem gravar, faça as perguntas pausadamente, para que na hora que vocês forem ouvir a gravação, não ocorra o risco de ficar alguma coisa sem entender. Então, falem de forma clara, pausada, tanto vocês quanto a pessoa que está sendo entrevistada, para na hora de redigir facilitar o registro lá das respostas. O registro, como é que vocês têm que fazer isso? Vocês vão escrever as perguntas e respostas no rascunho, diferenciando turnos de fala entre o entrevistador e o entrevistado. Como é isso? Você vai botar lá seu nome. Ou então, se não quiser botar seu nome e o nome do entrevistado, pode botar esse nome mesmo. Entrevistador, qual foi a pergunta? Entrevistado, qual foi a resposta? Para a gente saber como foi que aconteceu a questão aí de pergunta e resposta. E preparem a introdução da entrevista, né? Como eu já falei, vocês vão colocar nessa introdução o perfil de quem você entrevistou. Revisão e escrita. Vocês vão pegar o texto que você já escreveu, vocês vão reler, observe a pontuação, observe a grafia, a clareza. Se for necessário, faça ajustes, certo? Se quiserem, também pode separar fotos para poder ilustrar na entrevista, colocar foto, não necessariamente da pessoa, mas a respeito do assunto que foi tratado. Antes de finalizar o texto, verifique se o entrevistado ele concorda com o que está lá na entrevista. E depois vai ficar combinado de vocês trazerem esse trabalho para mim. Eu já vou avisando aqui que esse trabalho ele vai ser exposto assim que as aulas presenciais voltarem. Então, devem estar preparados para fazer isso. Então, aproveite que vocês estão em casa, já vão começando a elaborar as perguntas, pensando nas pessoas que vocês vão chamar para entrevistar. Vocês estão com bastante tempo. E a apresentação vai ser em sala. Como eu já falei para vocês, depois que vocês apresentarem em sala, a gente vai decidir se vai divulgar ou não para o colégio. Mas aí é uma coisa que nós vamos conversar depois na sala de aula, certo? Mas o importante é que vocês já comecem a fazer o trabalho desde já.
E é isso, gente. A aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, certo? E até a próxima.